2-0 no Maracanã, vai terminar o jogo. Santo André dá o bote aqui no campo de defesa, tira, vai sair jogando pela esquerda no setor defensivo, camisa 5, o Dirceu recebe, volta um pouquinho, termina o jogo no Maracanã. O Santo André fica com o título da temporada de 2004 da Copa do Brasil. Uma data histórica. É Santo André, olê, olé, é Santo André. Ramalhão, 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 Ramalhão. A façanha do Ramalhão. Episódio 4. Santo André! Em uma semifinal improvável, o Santo André e os gaúchos do 15 de novembro de Campo Bom, do técnico Mano Menezes em seu começo de carreira, decidiriam uma vaga na grande final da Copa do Brasil. O mando de campo da primeira partida foi do Ramalhão, mas o estádio Bruno José Daniel não atendia à capacidade mínima exigida pela CBF, e o jornalista Anderson Fattori nos explica quais medidas foram tomadas. A CBF havia imposto um limite de capacidade que nem o Bruno Daniel e nem o estádio lá de Campo Bom conseguiam atender. E a primeira alternativa encontrada pelo Santo André foi o estádio Anacleto Campanella, do São Caetano, aqui do lado, para manter o jogo aqui na região e também facilitar, obviamente, a presença do torcedor ramalino. E quando o Santo André solicitou autorização lá para o São Caetano e foi encaminhar o ofício para a CBF mudar o mando de campo para o Anacleto Campanella, o Santo André acabou surpreendido por uma obra aí de última hora que o São Caetano havia feito no Anacleto. Muito se fala que foi uma obra de propósito para que não fosse emprestado o estádio, outros dizem que não, que era uma intervenção que já estava planejada. Enfim, o que de fato aconteceu é que inviabilizou o uso do Anacleto Campanella e sem muito tempo hábil aí para recorrer a outro campo que fosse mais próximo aqui da região, o Santo André acabou solicitando à Prefeitura de São Paulo o estádio do Pacaembu, um estádio gigantesco para o jogo, né, de fato, só que um estádio que ficou praticamente vazio, porque a torcida de Santo André teve dificuldade para se locomover até lá e para você encher o Pacaembu você precisa de 40 mil pessoas, né? Então o Santo André acabou jogando aí sem a presença, praticamente sem a força da sua torcida, não me lembro ainda em público agora, mas certamente aí tinha que 10, 15% do estádio tomado. Portanto, no dia 26 de maio de 2004, entre os poucos torcedores presentes no estádio do Pacaembu, estava Rodrigo Martins, que relembra essa experiência. Muita gente que se programou para ir para o Anacleto, que é mais próximo, isso e aquilo, eles deixaram de ir para o Pacaembu, porque também não teve muitos ônibus, que a diretoria da prefeitura não conseguiu também pegar muitos ônibus para a locomoção dos torcedores. Então, poucos torcedores que foram para o Pacaembu foram com raiva, né? Porque a estimativa de público em São Caetano é de quase 10 mil pessoas e, se eu não me engano, acho que não chegou a 2 mil pessoas no Pacaembu, pelo horário do jogo, trânsito, tudo o que aconteceu. Não faltaram gols no jogo. Bebeto abriu o marcador para o time de Campo Bom aos 21 minutos, mas ainda no primeiro tempo, o jogador Romerito sofreu um pênalti e o meio-campista Barbieri cobrou muito bem para empatar a partida para o Ramalhão. A narração do gol é do gaúcho Paulo Brito, na época da RBS TV. Pênalti para o Santo André. 15 de novembro vai ganhando o jogo por 1-0. Primeiro tempo, vamos chegar a 33. Aí o camisa 7 para fazer a cobrança, Barbieri. Ele contra o Marcelo Pitol. 33, primeiro tempo, 1-0, 15. Aí o Marcelo Pitol. Barbieri vai para a cobrança. Experiente Barbieri, partiu para a bola, bateu, feito! Gol
Santo André chega lá com Barbieri na cobrança de pênalti. Os primeiros 15 minutos do segundo tempo foram um massacre dos gaúchos. Dauri marcou o segundo gol de cabeça aos 6. Depois, Patrício fez o terceiro aos 8, após uma falha do goleiro do Santo André, Júnior Costa. E mostrando muita superioridade, a equipe do técnico Mano Menezes ainda fez o quarto gol aos 13, novamente com Bebeto. A situação do time do ABC passou a ficar muito complicada, justamente porque o regulamento da Copa do Brasil dava um peso maior para os gols marcados pela equipe visitante. O ex-zagueiro Gabriel fala sobre esse momento e de onde ele e seus companheiros tiraram forças para a reação. Então, quando a gente tomou o quarto gol, foi um pouco triste, vamos se dizer, né? Assim, até então pela campanha que a gente vinha fazendo, né? Mas até aquele momento ali nossa equipe estava jogando muito mal, né? E a gente sabia que tinha um outro jogo, mas com um resultado desse seria difícil de reverter, né? Mas a todo momento também a gente sempre tinha a empolgação, a motivação que vinha do banco, né? Do treinador, para que a gente pudesse continuar no jogo, atento, e a gente precisava fazer gol para diminuir a vantagem para ir para lá com um resultado um pouquinho melhor, né? E foi o que aconteceu, nossa equipe começou a jogar e a equipe deles do 15 parou de jogar um pouco, talvez pela intensidade que eles colocaram no jogo, acho que talvez eles cansaram um pouco, e foi onde a gente se aproveitou, né? Esse relaxamento da equipe do 15 foi suficiente para Tássio diminuir o prejuízo poucos minutos depois, acertando um chute de primeira para marcar o segundo gol do Ramalhão. Até o narrador Paulo Brito chega a se preocupar com a postura dos gaúchos. Vai pintar cruzamento para a área, sobe Jair Santos mais uma vez para fazer o corte. Como chegou, bateu, feito! Gol! Santo André chega lá com Tássio, camisa 10. 4 para a equipe do 15, 2 para o Santo André. É bom abrir o olho, hein, Maurício? O Santo André vem fazendo muitos gols na Copa do Brasil. Todo cuidado é pouco para a equipe do 15. Agora, com mais volume de jogo, o Santo André foi ao ataque e a persistência deu resultado. Aos 24 minutos, após um lançamento de Sandro Gaúcho, o atacante Osmar aproveitou uma desatenção do sistema defensivo dos gaúchos e fez o terceiro do clube do ABC. O atacante fala sobre a importância do seu gol. A gente conseguiu ali uma jogada boa, jogada de Sandro Gaúcho, eu consegui fazer o terceiro gol, senão o jogo ia ficar muito difícil para nós jogar lá no Sul, porque eles tinham feito 4-2 na gente. E graças a Deus ali eu tive a oportunidade, né? E fazer o gol e poder ajudar naquele momento, naquele jogo que foi bastante complicado para nós. A garra do Ramalhão é exaltada pelo narrador gaúcho. Vem de novo o Santo André. Esse é Romerito. Ela desviou no Patrício, Sandro Gaúcho. Muito bem marcado, participou muito pouco do jogo até agora. Tá aí o cruzamento para a área, feito! Gol! Chega lá com Osmar, camisa 11. Cruzamento do Sandro Gaúcho, que participava pouco do jogo. Teve poucas chances lá dentro da área. Saiu da área, fez o cruzamento. Osmar chegou na cara do gol, meteu a bola para a rede. 4 para o 15, 3 para o Santo André. Mais um jogo de muitos gols na Copa do Brasil envolvendo o Santo André, que reage e mostra que não está morto. Maurício perdia por 4-1. Na parte final do jogo, o Santo André não soube se aproveitar do cansaço da equipe de Campo Bom para conseguir o empate e ainda perdeu o atacante Osmar, que foi expulso. O resultado negativo de 4-3 não foi tão desastroso como aparentava. Entretanto, só uma vitória por 2 gols de diferença no jogo de volta levaria o Ramalhão para a final. A confiança gaúcha de ter dado um passo enorme para as finais fica evidente na narração de Paulo Brito. Vai terminar o jogo, final de jogo. 4 para o 15, 3 para o Santo André. Vitória importante do time gaúcho.
a um passo das finais da Copa do Brasil. Mesmo com a derrota, essa partida ficou marcada para o torcedor Roberto Costa, como ele mesmo nos descreve. Ele ficou marcado na minha vida porque caiu exatamente no dia do meu aniversário. Foi um jogo totalmente diferente e atípico da nossa rotina, porque nós estávamos acostumados a jogar no Bruno José Daniel. Então, pela expressão do jogo, pela localização e por ser o dia do meu aniversário, realmente não tem como esquecer. A disputa decisiva só aconteceu no dia 9 de junho, e dessa vez o time gaúcho que não pôde jogar em casa, pois o estádio Sadi Schmidt, localizado em Campo Bom, também não foi liberado pela CBF por conta de sua pequena capacidade. O palco escolhido foi o Estádio Olímpico, que pertence ao Grêmio. Recuperado de uma grave lesão que o afastou dos gramados por alguns meses, o goleiro Júlio César nos conta de que maneira assumiu o posto de titular do Santo André para esse jogo. Eu fraturei a perna no quadrangular final da Série C de 2003. E aí o meu primeiro jogo foi no segundo jogo da semifinal contra o 15 de Campo Bom. O Júnior tinha falhado no primeiro jogo da semifinal, no Pacaembu. E aí na quarta-feira e depois no final de semana ele falhou de novo na estreia do time na Série B. Aí no pós-jogo que ele falhou lá contra o CRB lá em Alagoas, o Chamusca me ligou, perguntou como é que eu tava. Eu tinha voltado, não tinha uma semana que eu tinha voltado a treinar só. Aí ele falou que era pra me preparar, que ele queria me levar pro jogo. Aí eu até me assustei, falei, pô, uma semana só que eu tô treinando? Mas me preparei, treinei no domingo, na segunda-feira, no domingo, quando ele voltaram de viagem, a gente teve uma conversa. E ele falou que ia me levar pro jogo, só que ele não falou que eu ia jogar, né? Ele só falou, Júlio, eu preciso que você vá, porque o Júnior tá inseguro, e eu preciso de um cara de mais experiência ali, mais rodado ali atrás, pelo menos pra estar do lado dele. Viajamos na segunda-feira, quando chegou lá, na segunda-feira à noite, a gente foi treinar, ele e o Marquinhos me chamaram, que o Marquinhos era treinador de goleiro, e perguntaram como é que eu tava, que eles estavam querendo que eu fosse pro jogo. Eu falei que topava, que não achava certo no momento, mas que eu tava ali, era pra jogar também. Aí eles me colocaram pra jogar. O técnico Péricles Chamusca foi impedido de comandar a equipe por conta de sua expulsão contra o Palmeiras, e isso permitiu que Sérgio Soares ganhasse mais espaço. O primeiro que o Chamusca me dava total liberdade, né, para trabalhar, né, a gente tinha uma congruência muito grande, linha de raciocínio muito parecida do que era de jogo, né, percepção semelhante com relação ao ambiente, atletas, então foi muito tranquilo nesse sentido de poder passar tudo aquilo que o Chamusca queria, porque estava muito dentro daquilo que eu também via. Então as nossas ideias elas tinham a mesma linha, e ali foi uma experiência muito importante, né? Porque foi a primeira vez que eu fiquei numa área técnica, né, e eu me senti muito à vontade para poder comandar, né, sem ter a experiência de estar numa área técnica. Ali começou a me dar casca, né? Começou a me dar casca, como a gente fala, para a sequência da minha carreira. Com a vantagem obtida em São Paulo, os gaúchos estavam muito confiantes na classificação inédita para as finais. E segundo o meio-campista Elvis, o Santo André teria que se doar ao máximo para reverter essa situação, mas sem perder a confiança. Depois da derrota que tivemos em casa do 15 Campo Bom, fomos definir a classificação fora de casa novamente, né? Sempre é mais difícil, sempre ter que correr mais, sempre ter que ter mais atenção, errar o mínimo possível, né? E nós atletas, a gente tem essa sabedoria, né? A gente passava a confiança para os outros atletas, né? Isso ia contagiando, né? Tivemos alguns vídeos que foi passado que mexeram um pouco com o nosso brio, né? E a gente tinha condições de buscar uma grande classificação. O 15 começou melhor e saiu vencendo, com um gol de Thiago Belmonte logo aos 10 minutos de jogo. A equipe de Campo Bom naquela altura já estava com um pé nas finais da Copa do Brasil. O Ramalhão precisava de 3 gols para reverter a situação e teve que correr atrás, assim como na partida contra o Palmeiras. Controlando bem o jogo, os gaúchos ainda tiveram chances de ampliar o marcador, mas aos 40 minutos, a estrela de Sandro Gaúcho com a camisa do Santo André voltou a brilhar. Após receber um cruzamento na área, o atacante marcou um golaço e empatou para o Ramalhão, como ele mesmo relembra.
Foi um jogo muito especial na minha carreira, onde eu tive o privilégio de, diante praticamente da minha família, dos meus amigos que foram lá para aquele jogo. E realmente foi um jogo muito emocionante. Eu tive a oportunidade de fazer um gol, realmente um dos melhores da minha carreira, né, como atleta. Onde, se eu não lembro, foi o Gabriel, se eu não me engano, que inverteu uma bola lá do lado esquerdo, pro lado direito nas costas do lateral, onde eu dominei a bola já tirando o lateral, e aí o goleiro achou que eu ia bater, o goleiro se jogou juntamente com o zagueiro, eu cortei os dois, e a bola foi pro meio do gol, e na minha frente só tinha um zagueiro, e aí naquele segundo que eu tinha que fazer ele de pensar se eu batia, se eu tirava no lado direito, lado esquerdo, eu acabei pensando rápido naquele segundo ali, e dei uma cavadinha e fiz realmente um belo gol. A narração do gol é de Eduardo Bianchi, que também fazia parte do canal ABC3 Net Cidade. Olha o zagueiro Gabriel, fez o levantamento, Sandro Gaúcho dominou, vai pintar o golaço, que golaço do Sandro Gaúcho! Golaço, golaço, golaço! Gol do Ramalhão! Sandro Gaúcho! A equipe do ABC voltou para o segundo tempo disposta a fazer história. E aos 6 minutos, depois de um cruzamento de Elvis, Sandro Gaúcho apareceu de novo e agora, de cabeça, virou a partida para o Santo André. Só faltava um gol para a incrível classificação. Domina o Dedimar, tira a marcação, faz o passe atrás, Elvis, olhou para a área, fez o cruzamento, Sandro Gaúcho! Gol! Santo André! Sandro Gaúcho! Surpreendendo a todos mais uma vez, o Ramalhão agora era superior no jogo e novamente conseguiu o que ninguém esperava. Aos 18 minutos, após uma cobrança de escanteio, a bola passou por quase todo mundo, menos por Macanáque, que bateu firme para marcar o gol que se transformaria no passaporte para a grande final. O atacante nos revela que sentia estar predestinado para esse momento. O que marcou para mim foi que, acho que 5 minutos antes, eu tinha pedido para sair. Eu falei pro Sérgio Soares, cara, eu não aguento mais, porque eu corri muito. Esse jogo eu joguei titular. Devido ao primeiro jogo, o Osmar foi expulso, né, que ele era o titular. E o Sérgio Soares olhou para mim e falou, cara, você não vai sair, aguenta até o final, fica. Tipo, ele não falou com essas palavras, mas ele falou tipo assim, você tem que ficar, não vai sair, não vai sair, eu não vou te tirar, porque... você tem que aguentar, sabe, se vira aí. Então, assim, foi algo que ficou marcado pra mim, assim, algo inusitado que acabou, né, que eu fiquei. E aí fiz o terceiro gol e garanti a final. Vem pra bola o Elvis, escanteio, vem o levantamento, o Macanáque de primeira! Gol! Do Ramalhão! Macanáque! Quem sabe o gol da classificação do Santo André! A pressão do 15 foi grande no restante do jogo para conseguir pelo menos mais um gol. Mas depois de uma defesa espetacular do goleiro Júlio César no último lance, o sonho de disputar a final da Copa do Brasil virou realidade para o Ramalhão. O ex-capitão Dedimar destaca a garra dos seus companheiros. Não era, sabe aquela coisa do futebol, você analisando o seu time adversário, que não era o dia de você tomar gol e de eles fazerem, foi aquele dia. A bola passou em todos os locais, todos os lugares, mas ela não entrou. Mas a gente tinha a nossa estratégia e foi suportar eles, o conjunto deles, e conseguimos assim segurar e sair de lá com a vaga. Inacreditável, né? Mas foi muito legal. Éber Roberto Lopes apita! Final de jogo no Olímpico! O Santo André vai para a final da Copa do Brasil! O Santo André elimina o 15 de Campo Bom! O Ramalhão tá bonito na final da Copa do Brasil! A comemoração é grande no Olímpico! Os jogadores fazem a festa aqui no Rio Grande do Sul! Santo André na final da Copa do Brasil 2004.
O ex-massagista da equipe, Maurício Ferreira, relembra um pouco da festa que os jogadores fizeram no hotel após a classificação. Ganhamos dos caras, voltamos pro hotel, os caras fizeram uma festa. Aliás, festa demais. Pegaram o extintor do corredor, pejaram no corredor, abriram, isso tipo na hora de sair, entendeu? Já era de manhã. Nós saímos bem de manhãzinha, nós ia voltar para São Paulo. E aí os caras, já tinha quase todo mundo sem dormir, por causa que já tava feliz. O corredor parecia neve, não dava pra enxergar nada, nevasca, não dava pra enxergar nada. Hora de ir embora, vamos descer pra tomar café e ir embora. Entramos no elevador, supervisor que tava no andar de cima lá, e mais eu e mais 2 jogadores, e um deles era o Macanak. Quando eu olho do lado, a orelha toda do Macanak tá branca que nem o pintado de branca. Nossa, mas eu ria. Vale lembrar que naquela época o Santo André amargava a última colocação da 2ª divisão do Campeonato Brasileiro. E mesmo com as dificuldades de um clube menos favorecido financeiramente, mas com muita determinação e garra para conseguir viradas improváveis, a equipe ganhava destaque nacional pela primeira vez em sua história. Agora, o desafio final seria contra o Flamengo, time de maior torcida do país. Não deixem de acompanhar tudo o que rolou nos jogos decisivos da Copa do Brasil de 2004 nos 2 próximos episódios do podcast A Façanha do Ramalhão. Santo André do coração, o governo maior, uma equipe de valor, pra defender